Olá pessoal, mais uma aula de cálculo vetorial, agora a seção 16.6, superfícies parametrizadas e suas áreas. Na verdade, nós vamos usar aqui funções vetoriais para descrever superfícies chamadas superfícies parametrizadas e calcular suas áreas também, tá bom? Então vamos lá, superfícies parametrizadas. A semelhança do que a gente fez lá atrás numa função vetorial, né, R de t, para calcular curvas espaciais, a gente vai fazer algo semelhante aqui, mas para descrever uma superfície por meio da função vetorial R de UV, tá bom? Utilizando os parâmetros UV. Então, a estrutura é basicamente essa aqui, R de UV vai ser igual a X de UVI mais Y de UVJ mais ZUVK, tá bom? Então, uma estrutura aqui, né, vetorial para formar aí as nossas superfícies, tá bom? Seja a função de valores vetoriais definida sobre a região D, no plano UV, né? Então, x, y, z, os componentes da função R serão funções de duas variáveis de u e v com domínio em D. Né? Então, parametrizando essa função aqui, a gente tem o parâmetro x, o y e o z, também bem fácil de ser escrito, tá bom? A gente pode então parametrizar e a gente tem uma superfície parametrizada e em 2 essas são chamadas de equações parametrizadas, tá bom? Da superfície S. Olha interessante aqui então. Imagine que a gente tem um domínio D, né? E nesse domínio D a gente tenha pontos UV, certo? Pontos UV. Para cada ponto UV desse, o que acontece? Jogando na nossa função vetorial, ela descreve que é um vetor que vai, na ponta desse vetor, indicar o ponto, né, da nossa superfície S. É claro que se você tomar todos os pontos de D, os infinitos pontos de D, então você consegue percorrer e escrever toda a superfície em S. Vamos ver aqui um exemplo aqui bem interessante no GeoGebra desse fato. Então, nota que aqui você tem um ponto, ó. Então, eu vou até apagar aqui. Então, se você, ó, esse ponto aqui em D no domínio, né? O V, o domínio UV, o U variando de A a B e o V variando de C a D, tem um ponto aqui no domínio e o vetor correspondente a ele. Nota que se você mexer e pegar outros pontos, ó lá, ele vai descrevendo lá, o vetor vai descrevendo a superfície, ó lá, ó. Conforme você trabalha esse ponto e joga na equação e calcula, o vetor então vai escrevendo, descrevendo lá a nossa superfície. Se você pega todos os pontos, vamos imaginar aqui então essa situação de a gente pegar milhares, infinitos pontos aqui, a gente então descreve a nossa superfície lá, ó, dessa maneira. Tá certo? Olha lá, ó. Então vou tentar descrever aqui um pouquinho mais. Então é basicamente aquilo lá. Vamos ver como é que seria então a superfície de fato? Se pegarmos todos os pontos, geraria essa superfície aqui. Tá bom? Uma espécie de folha, tá, retorcida aí. Ok? Então é isso que a gente vai trabalhar, desenvolver nessa videoaula e mais algumas coisas relacionadas até também à área dessa superfície aí. Tá bom? Um exemplo aí, identifique e esboce a superfície com equação vetorial. R de UV igual a 2 cosseno de UI mais VJ mais seno de UK. Nota que ó, o x está em função de UV, não tem nada em V aqui, mas tranquilo. É uma função de UV aqui também, tá bom? Então a gente tem um determinado domínio UV aí, certo? Para trabalhar. Aqui ele está pedindo para você identificar essa superfície. Que superfície é essa? E você esboçar a superfície. Essa questão do esboço, normalmente utiliza-se uma ferramenta computacional, tá bom? Porque a mão, na maioria das vezes, é inviável você fazer o desenho, representar perfeitamente essa superfície, tá? Então, normalmente utiliza-se aqui um recurso computacional. Identificar, a gente pode usar alguns recursos para tentar identificar o que é essa superfície.
Vejamos que ela tem alguma coisa parecida com o que a gente viu lá atrás. Ela tem, ó, em uma das suas coordenadas, cosseno e seno em outra coordenada, né? Cosseno numa coordenada, seno noutra. A gente viu lá atrás, em curvas espaciais, que quando surge cosseno e seno, a gente tem alguma coisa envolvendo uma circunferência, não é isso? Então, aqui, a gente está no espaço tridimensional, mas em relação à coordenada x e z, a dedução é a mesma, tá? Em relação ao plano, né? Se você pegar o plano apenas x e z e analisar em relação a esse plano, você tem a escrita de circunferências ali, certo? Como o y é um v e esse v não tem nenhuma limitação, esse v está livre, não é isso? Para correr, então significa que essa variável, né, vai estar livre. Vamos ver então o que isso implica. Vamos aqui mais passo a passo. Então, aqui na solução, a gente pode pegar dessa função vetorial, parametrizar. Então, a gente vai ter x, essa primeira parte, que é a coordenada x, a coordenada y, a coordenada z. Beleza, então isso aqui está parametrizado. E como eu falei, em relação a plano xz, a gente tem uma circunferência. Só você confirmar isso. Se você colocar x ao quadrado mais z ao quadrado, você vai ter 4 cosseno ao quadrado de u mais 4 seno ao quadrado de u vai ser igual a 4. Ou seja, você tem uma circunferência de raio 2. Essa é a conclusão que a gente tem aqui. Então, se você olhar só para... É claro que é uma figura, é uma superfície tridimensional, mas se você olhar só para o plano XZ, você vai enxergar circunferências. Ok? Então, é isso aqui, ó. Então, se você olhar daqui para lá, ó, só o plano XZ, você vai encontrar circunferência. Você olhar aqui, né, dessa visão aqui, ó, circunferência. Como o y é uma variável v e não existe restrição para ela, então significa que ela vai prolongar essa estrutura tanto aqui para frente como para trás indefinidamente. Então a gente está diante de um cilindro circular de raio 2. Tá bom? E o eixo é o eixo y, conforme essa figura aqui. Interessante, né? Então, a gente tem a equação e a gente consegue deduzir qual que é a superfície. E aí esse esboço foi feito, né, com recurso computacional. Se uma superfície parametrizada S é dada por uma função vetorial, R de UV, então, isso é interessante, ó, existem duas famílias de curvas úteis contidas em S. Uma família dessa é quando você deixa U constante e varia V. A outra é quando V é constante e você varia apenas U. Essas famílias correspondem a retas verticais e horizontais no plano UV. Então, nota aqui no nosso domínio U. Então, essa reta aqui, por exemplo, de vermelho, ela surge quando você coloca o parâmetro U como uma constante. U igual a UV, deixa ele como constante e o que vai variar é só o V. Então você vai ter, na verdade, então essa equação aí, essa função vetorial, ela retorna aquilo que a gente viu antes, que é uma equação de uma curva, né? Porque isso aqui é constante, só vai variar uma variável, então você está diante de uma equação de uma curva. E justamente essa curva aqui em vermelho é essa que surge aqui, ó, C1. Quando você então deixa um parâmetro, no caso o parâmetro U travado, aqui na sua superfície você tem então o surgimento da curva C1. Por outro lado, pensar o contrário agora, você deixa o parâmetro V, né, como constante e varia só o parâmetro U. Então, variando U, você vai ter essa curva verde. Aqui você vai ter essa reta verde no domínio, certo? E essa reta verde, para esses pontos no domínio, você descreve essa curva C2 na superfície. Agora imagine que você faz isso para vários valores, né? Você faz isso, deixa o V constante, né? Exatamente nesse valor, e varia o U, exatamente nesse valor de V. Agora você pega um outro V aqui embaixo, deixa ele constante e varia em 1. Então vão surgindo várias curvas aqui, né? Várias curvas deixando uma espécie de quadriculado ali.
essas curvas são chamadas de grade, curvas da grade. Então elas vão formando uma espécie de quadriculado. Quando o computador utiliza o gráfico de superfície parametrizada, então ele traça utilizando essas grades, tá bom? Eu vou já mostrar aqui, ó. Isso é um exemplo, mas eu já vou mostrar numa figura onde é que surgem essas grades. Olha lá, essas curvas, né? Quando um dos parâmetros está constante. Então, nota, essa aqui é quando o V está constante. Então, surgem essas curvas aqui, tá bom? E essa é quando o U é constante, surgem essas curvas em torno desse tubo, tá? Então, essa é a ideia das curvas da grade, a importância delas, tá? Do surgimento delas aí. Então, vamos ao exemplo e vamos tentar então, desenvolver esse pensamento aqui. Usa um sistema de computação algébrica para traçar o gráfico da superfície. Então, a superfície é R de UV igual a... Aqui tem um vetor, então, né? Não está na nomenclatura envolvendo I, J, K, né? Só as coordenadas já do vetor. 2 mais seno de V, cosseno de U. 2 mais seno de V, seno de U. 2 mais cosseno de V. Quais são as curvas da grade com U constante? Quais tem V constante? Então, ele está perguntando isso. Quais são essas curvas da grade quando você pensa em U sendo constante e V sendo constante, tá? O pensamento aqui é o seguinte, ó. Primeiro, pensa V como constante. Se V é constante, isso aqui tudo é uma constante, ó. Então você vai ter cosseno de U. Se V é constante, isso aqui tudo é uma constante. Aí você vai ter seno de U, desculpa. Então nota, você vai ter constante, cosseno de U, constante, seno de U. Isso aqui é uma constante mais U, uma variável. Tá? Então você vai ter cosseno, seno, dá ideia de que isso aqui? Dá uma ideia de circunferência, né? Mais o Z tem uma variável. E esse Z, de certo modo, estica, tá? Estica essa circunferência para cima e para baixo. E isso é a ideia da espiral. Não sei se vocês lembram lá atrás, em curvas espaciais, a gente viu que isso é a estrutura da espiral. Então, quando você tem V constante, você tem curvas parecendo com as espirais. Elas vêm aqui, acompanham o tubo nesse sentido aqui. É o que está dito aqui, ó, V constante. Ó. Essa que vem acompanha o tubo aqui, certo? Então, se você pegar só ela, é uma espiral, tá? Se você move um pouquinho o U para o lado e pega outra, essa e deixa ele constante de novo, mas o U nessa posição, então você tem outra curva, né? Outra curva, outra espiral aqui, ó, do lado. De modo que se você pegar várias delas, você vai ter as grades, não é isso? Correspondente ao V, que são espirais. Isso é interessante aqui. Então você já identificou aqui onde estão as curvas quando V é constante. Para o outro lado, quando U é constante, aí você vai ter isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante e isso aqui é uma constante. Tá certo? Então o que você vai ter? Cosseno, né? Porque isso aqui é constante, na verdade você vai ter seno. Isso aqui é constante, você vai ter seno. E isso aqui é o cosseno. Então, o significado prático disso é que você vai ter U sendo essas linhas ao redor aqui do tubo, tá bom? Espécie de circunferências, tá? Nota que quando U é constante aqui e U é constante aqui, você vai ter em relação a x e z, você vai ter o que aqui? Seno, cosseno, que são circunferências. E no y, você vai ter isso aqui se comportando como seno, ou seja, ele alongando isso aí, né, no sentido de uma curva senoide. Então, você vai ter essas circunferências, né, em relação a x e z, percorrendo aí um senoide. Então, vai surgir essas circunferências seguindo o tubo, essa espécie de, então, senoide. Tá bom? É essa a ideia aí, então. Ok? Quando ele pede para você
quais são as curvas da grade com U constante e V constante. Então, são identificadas aqui. Quando você gera no computador, alguns já mostram essas grades aqui, tá bom? Então, aqui a gente basicamente identificou que tipo de grade é cada um. Vamos avançar aqui. Aqui ele está explicando, que eu já falei. Tá, determine uma representação parametrizada da esfera. Então, eu vou abrir aqui um slide. Esfera x ao quadrado. Esse é o exemplo 4, tá bom? X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a ao quadrado. E aí, para você fazer uma estrutura parametrizada disso aqui, a ideia é o seguinte: você vai voltar lá na seção 15.4 do Stuart, volume 2, tá? Que é o que a gente está trabalhando. E você vai encontrar lá coordenadas esféricas. E você vai revisar lá como trabalhar com coordenadas esféricas, que é uma maneira, então, já que são esfera, é uma maneira bem simples de parametrizar essa superfície aí, tá bom? Basicamente, as equações para as coordenadas esféricas são o seguinte: o seu x vai ser o ρ seno de φ cosseno de θ, certo? O seu y vai ser ρ seno de φ seno de θ. E o seu z vai ser ρ cosseno de φ. Outra coisa interessante é que o ρ ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá bom? Então essas são as equações básicas para a parametrização. Tá bom? Para utilizar coordenadas esféricas. Ah, professor, não entendi nada. Eu posso fazer um desenho rápido aqui, né, no espaço x, y, z. E aí imagine que você tem um ponto P aqui, né? E em coordenadas esféricas, então, basicamente vai ser como isso, né? Você vai identificar esse ponto a partir do comprimento dele até a origem do raio, né? Que a gente vai chamar aqui de ρ, certo? Você vai identificar esse ponto a partir de um ângulo. Lembra lá em coordenadas polares que você utilizava, né, um ângulo θ qualquer e um R aqui embaixo, né? Um R e um θ para identificar o ponto aqui? Beleza, então aqui a ideia ainda é parecida. Você identifica ele no plano XY, mas você, além de ter esse R e esse θ para o XY, ele está lá, né? Ele está lá em cima. Então você tem que ter um mecanismo para fazer também esse movimento aí vertical. O mecanismo é você trabalhar com outro ângulo, outra angulação aqui, ó. Então qual é o ângulo, né, que esse ponto faz em relação ao eixo Z, tá bom? Esse ângulo aqui é o chamado φ. Ele vai de 0 a π, tá bom? Porque ele é só em relação ao eixo Z, né? Φ ele varia de 0 a π. Já o ângulo θ ele pode fazer a circunferência inteira, então ele vai de 0 a 2π, ele pode girar, né? Aí 360 graus. Basicamente essa é a estrutura. Então um ponto P em coordenadas esféricas ele é identificado dessa maneira, né? Ponto P ele vai ser identificado por um ρ, um θ e um ângulo φ. Basicamente essa é a estrutura dele, tá bom? Mas vai lá na seção 15.9, você vai precisar revisar um pouquinho e entender melhor. Mas de modo geral, então as coordenadas são essas. No nosso caso, o que a gente tem lá? A gente tem que o nosso raio é A. O ρ, né, no caso ali, é A. Então, x vai ser quem? A seno de φ, cosseno de θ.
Y vai ser quem? Rho, que é A, seno de φ, seno de θ, né? E o Z vai ser igual a Rho, que é A, cosseno de φ. Pronto, parametrizando, é isso que está pedindo, não é isso? É isso que está pedindo, determine uma representação parametrizada. Então, é basicamente isso aqui. X, Y, Z está aqui, então, parametrizado, tá bom? Só usando aí, para ficar bem mais simples, as coordenadas esféricas, tá? Se a gente quiser fazer equação, só pegar os parâmetros, né? X, Y e Z e colocar nessa estrutura vetorial. Não tem também nenhuma dificuldade quanto a isso aí. Tá certo? Vamos avançar aqui. As curvas de grade, quando θ é constante, são os meridianos semicircunferentes que ligam os polos. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui no final ele fala sobre as curvas de grade, né? As curvas da grade com φ constante, ele coloca o φ primeiro constante, né? São as circunferências de latitude, né? Constante, incluindo o equador. Então, esse aqui, ó, esses de vermelho aqui, ó, e poderia surgir outros, né? É a curva de grade com o φ constante, tá? Por outro lado, quando o θ é constante, você tem os meridianos aqui, ó, tá? Que liga o polo norte ao polo sul, esse de verde aqui, ó. Tá bom? Então a gente consegue identificar as curvas de grade também aqui com facilidade. Certo? Vamos avante aqui. Superfície de revolução. Vou tratar só mais isso, finalizar essa videoaula para não ficar muito longa. E aí depois a gente retorna, seguindo ainda o mesmo raciocínio numa parte 2, tá bom? E dando conclusão aqui à nossa sessão. Então, superfície de revolução. Mais uma coisa interessante para trabalhar, como é que a gente trabalha ou escreve essas equações para a superfície de revolução. Vamos lá. A superfície de revolução podem ser representados na forma parametrizada e, portanto, seus gráficos podem ser traçados usando-se um computador. Por exemplo, vamos considerar a superfície S obtida pela rotação da curva y igual a f de x, x variando de A a B, sobre o eixo x, rotação é no eixo x, tá bom? A função é positiva e aí a gente vai analisar. Já tem até uma figura aqui que nos auxilia a fazer essa análise. Eu vou jogar isso aqui lá no slide aqui, tá bom? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Só um segundinho. Eu vou colocar aqui. Era para aparecer aqui. Tirar um print aqui. Eu vou colocar ele aqui. Aí apareceu. Vamos lá então, que eu preciso riscar aqui algumas coisas, tá bom? Vamos lá então. Agora eu consigo escrever aqui. Então vamos lá. Então você tem aqui. Nota que a função, quando você pega o xy, né? Você está aqui ó, no xy, no plano. A função seria tipo uma reta aqui, ó. A função só seria isso, ó. Tá? Agora você rotaciona isso em relação ao eixo x, tá? Aí surge essa superfície aí, ok? E aí o que a gente vai fazer? Qual a lógica para a gente analisar isso? Pega um ponto x qualquer, né? No ponto x qualquer, o que você tem? Lembrando que essa superfície, vou voltar aqui, deixa eu ver o que tem de mais informação nessa superfície aqui. Superfície de revolução. Essa superfície aqui, ela, quando você girar, vai traçar uma circunferência aqui, né? Uma espécie de circunferência, né?
porque ela fez o giro ali. Então, você nota o seguinte, num ponto X qualquer, você vai ter num ponto aqui, ó, vou colocar um ponto P aqui qualquer, você vai ter um X, você tem um Y relacionado a ele e você tem um Z relacionado a ele, certo? Em relação ao ponto P qualquer. Esse P aqui, tá? Esse ponto aqui. Então, você tem um X, um Y e um Z. Nota que o X desse ponto já é esse aqui. O Y é essa coordenada aqui, né? Ela vem até aqui assim. Eu vou tentar, então, fazer lá um paralelo. Então, esse aqui, essa dimensão aqui, daqui até aqui, então é o nosso Y. Nosso Z é essa altura que está aqui. Vou tentar traçar aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso Z, tá? Essa altura aqui. Agora acompanha comigo aí. Como fez o giro, isso aqui é uma circunferência, o raio é a função, certo? O tamanho da função. Por quê? Porque isso aqui é a função. Y igual a f de x, essa reta é a função. Tá? Então, quando você vem até aqui, você está no y, né? Nota que você está no y aqui. Isso aqui, essa dimensão aqui é o f de x. Tá certo? Vou apagar algumas coisas para não ficar tão carregado aí, tá? Então vamos lá, o que a gente pode então deduzir disso aqui, certo? Então o que eu tenho aqui? Vou simplificar aqui mais um pouco, vamos lá. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um ponto P, essa dimensão aqui é y, até aqui, tá? Essa dimensão que vem até aqui é o f de x, porque vai ser o raio e ele é o tamanho da sua função, não é isso? Olha lá, nota que está indo lá em y, né? Para um dado x, você tem um f de x que vai ser essa dimensão em y, que vai ser, nesse caso aí, é o raio, porque ele vai girar, né? Esse tamanho aí que vai girar nesse dado valor de x. Então, o r é f de x, o raio aí disso aí que girou. Então, ele é f de x tanto aqui como aqui, ó. Como nessa dimensão aqui, ó. Até aqui. Esse aqui é um ponto qualquer. A gente está analisando, então, como definir um ponto qualquer aqui, tá? Um ponto qualquer, como é que a gente descreve ele. Tá bom? Então, comigo aí? Então, a ideia é o seguinte. Pensa comigo. Vamos utilizar relações de seno e cosseno ali naquele ângulo. Seno de θ vai ser igual ao quê? Vai ser cateto oposto. É isso aqui. O que é o cateto oposto? Aqui, ó, Z, que é essa altura, Z, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é f de x. Então, quem que é nosso Z? É a função vezes o seno de θ. Pronto, a gente já tem como descobrir o Z. Vamos usar o cosseno agora. O cosseno de θ vai ser igual a cateto adjacente, que é isso aqui, que a gente sabe que é y, tá bom? Sobre a hipotenusa. Então, a gente sabe como descobrir y. Cosseno de θ, f, né? F de x, cosseno de θ. Vou colocar numa ordem diferente. Então, a gente sabe quem é y aqui. Y é igual a f de x cosseno de θ. E o x no parâmetro, a gente deixa x mesmo. Tá bom? Então, de modo que a gente consegue parametrizar isso aí. Quem que é o x? X é x. Y é quem? A função cosseno de θ. E o z é o que? A função vezes o seno de θ. Então, essa é a ideia da parametrização aí, ó. Tá bom? Ok, vamos ver aqui, ó. Então, para um ponto x, y, z qualquer, em S, então nós temos esse tipo de parametrização. Certo? Com x variando de a b, como foi dado no problema, e o θ variando de 0 a 2π. São as equações paramétricas desse sólido, dessa superfície de resolução, né? De revolução. Um exemplo aí, exemplo 8. Então, o exemplo 8, o que acontece? Você vai ter coisas
bem parecida com o que a gente viu aqui para parametrizar, para escrever. Encontre equações paramétricas para a superfície gerada pela rotação da curva. Qual é a curva? Sua curva é y igual a sen de x, não é isso? Com x variando de 0 a 2π. Tá bom? Sobre o eixo x. Use essas equações para o gráfico da superfície de revolução. Então, nota que isso aqui, essa estrutura, é basicamente o que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Mesma formulação, né? Então, a gente tem que esse vai ser chamado de o f de x. Então, o que é que a gente tem? Para parametrizar o x, a gente pode deixar como x mesmo. O y vai ser a função, que é seno de x, vezes cosseno de θ. Não é isso? E o z vai ser o quê? A função, que é seno de x, vezes o seno de θ. Com o x variando de 0 a 2π, conforme o problema, e o θ também variando de 0 a 2π. Pronto, isso aí é parametrização bem simples. Tá bom? Aqui, ó. E aí o gráfico, né, dessa superfície de revolução, ele é gerado dessa maneira. Nota que você tinha um seno, não é isso? Você tinha espécie de função seno, né, de 0 a 2π, e aí gira ela, então você tem essa representatividade aí espacial, tá bom? Então é isso. Próxima aula, planos tangentes.